Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 7, gravado nesta segunda, dia 12 de junho, dia dos namorados. E hoje vamos repercutir a importante vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Vitória esta que aconteceu no Maracanã na noite do último domingo, partida disputada às 18h30. Grande vitória do Flamengo pelo placar de 3-0. Flamengo assim soma mais 3 pontos, sobe na tabela de classificação, ultrapassa o próprio Grêmio e assume a terceira colocação dentro da competição nacional, dentro do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, Flamengo e Grêmio se enfrentaram ontem, domingo, às 18h30 no Maracanã, e o Mengão venceu esse jogo por 3-0, com gols marcados por Everton Cebolinha, Pedro e sim, ele, Bruno Henrique. Bruno Henrique voltando a marcar depois de um longo período aí de inatividade. Bruno Henrique que vem entrando aos poucos nesse time do Flamengo com controle de minutagem, exatamente por conta da lesão muito séria que ele teve, né? Ele praticamente teve todos os ligamentos dele rompidos no joelho e passou por uma cirurgia muito complicada, um período muito longo de recuperação e vem aí entrando aos pouquinhos e ontem teve a oportunidade de deixar sua marca ali bem no finalzinho do jogo, mas vamos falar como foi essa partida, né? Como foi o Flamengo nesse jogo em que ele vence por 3-0 um rival direto, que estava à sua frente dentro da tabela de classificação. O jogo ele se apresentou com algumas nuances. Eu achei, na minha opinião, um jogo muito aberto, muito disputado entre as duas partidas, entre os dois times dentro da partida. Na minha ideia, na minha concepção, eu achei que o Grêmio fosse vir um pouco mais fechado para jogar no contra-ataque. E para minha surpresa, o time do Renato Portaluppi veio aberto, tentando jogar de igual para igual com o Flamengo, e a partida se mostrou realmente muito disputada entre as duas equipes. Muitas chances de lado a lado. E em cada período do jogo, nós tivemos destaque para uma das duas equipes. Nos primeiros 15 minutos, o Grêmio ele apresentou bastante dificuldade ao sistema defensivo do Flamengo. O Grêmio ele dominou as ações ofensivas até os 15 minutos da primeira etapa, onde conseguiu incomodar ali, de certa maneira, a defesa do Flamengo, que soube suportar essa pressão e evitou que o Grêmio abrisse o placar. Logo em seguida, a esses 15 minutos, o Flamengo ele passa a se impor, ele se sente mais confortável dentro da partida e o Flamengo passa a ter o domínio maior das ações, passa a controlar o jogo. E não demora muito, o Flamengo ele abre o placar aos 23 minutos, numa jogada muito bem tramada ali pelo setor direito, entre o Wesley e Everton Cebolinha, né? Lembrando que o Flamengo ontem ele entrou em campo com uma linha de 3 zagueiros, né? Com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, mas que muitas vezes o Léo Pereira fazia às vezes de lateral esquerdo. Fechava-se uma linha com 4 defensores, sendo que o Wesley vinha para recompor essa linha defensiva como lateral direito. E o Léo Pereira fazia esse papel pelo lado esquerdo, porque o Ayrton Lucas havia sido poupado desse jogo por conta da sequência de partidas em que o lateral esquerdo foi exposto nos últimos tempos, uma vez que ele não tinha, né, ninguém ali para o substituir dentro do time. Então o Sampaoli optou por uma linha de 3 zagueiros e liberar o Cebolinha para ser um ala, quase um ponta pela esquerda, e o Wesley também como um ponta pela direita. O meio de campo ele optou por um único volante, que é o Eric Pulgar, sacou o Thiago Maia do time, também por conta de risco de lesão, puxou o Gerson para fazer essa função do Thiago Maia. Aí depois eu vou tocar nesse ponto que eu achei que foi um ponto desfavorável da equipe ontem, né? O Flamengo jogou muito exposto no meio de campo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, na frente o Gabigol. Então o Flamengo ontem ele vem numa formação muito ofensiva mesmo. E eu acho que isso favoreceu a equipe do Grêmio de ter mais oportunidades do que deveria dentro do jogo. O fato é que, mesmo o Cebolinha jogando pela esquerda, no lance do primeiro gol do Flamengo, ele está
jogando lá pela direita, fazendo uma dobradinha com o Wesley, que rouba a bola do Cuiabano. Aliás, o Cuiabano passou um sufoco danado com o Wesley ali pelo setor defensivo do Grêmio, setor esquerdo defensivo do Grêmio, setor de ataque do Flamengo, setor direito. O Wesley fez uma excelente partida ontem, mais um bom jogo do lateral do Flamengo, quase como um ponta, como eu disse, né, fazendo bem aquele corredor, fechando bem aquele corredor direito, coisa que o Sampaoli cobra bastante, né, essa movimentação dos jogadores. E repito, já falei aqui em algumas outras edições de podcast, de vídeo, fala-se tanto sobre a questão do jogo posicional, né, ontem inclusive eu vi no Twitter jornalistas falando que o Flamengo não estava tão bem, que o Flamengo estava entregando o jogo e tal. Eu acho que tem duas questões. Primeiro, o jogo posicional não é jogo fixo. Você tem que atacar os espaços. Foi o que o Cebolinha fez ontem. Ele atacou o espaço. Ou seja, ele se deslocou, buscou um melhor posicionamento para receber a bola. Tanto é que ele fez o gol. Abriu o jogo, abriu o placar, né, dentro do jogo, sacramentando aí a lei do ex, que finalmente funcionou a favor do Flamengo, não contra. Né, o Cebolinha marcando 1-0 e o Flamengo se colocando na frente do placar. Essa superioridade do Flamengo, ela durou até o intervalo do jogo, onde no intervalo o Jorge Sampaoli faz duas mexidas. Ele saca o Léo Pereira e saca o Gabigol do time, os dois por controle de minutagem, e coloca Ayrton Lucas, volta ao time como lateral ali, lateral esquerdo, né? E também coloca o Pedro como centroavante, reassumindo a posição dele no comando de ataque. Só que o Grêmio voltou com um ímpeto um pouco mais acirrado, um ímpeto ofensivo. Aí é onde vai entrar o X da questão que eu queria tocar, nessa escalação que ele colocou somente o Pulgar como volante. O Flamengo vinha jogando melhor nas últimas partidas, exatamente porque tinham dois jogadores à frente da defesa. O Eric Pulgar mais pela direita, o Thiago Maia pela esquerda. Não sei se vocês vão lembrar, mas em outros episódios eu comentei que o Thiago Maia ele não é volante, né? A entrada do Pulgar deu uma estabilidade maior nesse meio de campo, no setor defensivo principalmente, e na transição defesa-ataque. O fato é que ontem, com a saída do Thiago Maia, quem tinha que fazer as vezes dele era o Gerson. E o Gerson já não vinha jogando bem como volante desde a época do Vitor Pereira. Tanto é que a melhora do Gerson, que por sinal para mim ontem, junto com o Wesley, foi um dos melhores da partida, né, vem jogando muito bem. Essa subida de produção do Gerson exatamente pelo fator ofensivo. O Sampaoli adiantou o Gerson. Então ontem o Flamengo ele tinha um volante somente à frente da defesa para poder dividir as tarefas de marcação dos homens de ataque do Grêmio. E como o Grêmio ele não tem jogadores de velocidade pelos lados, o Renato, na sua tática, ele concentra muito o jogo dele pelo centro, pelo meio. Então, esse para mim foi o problema que o Sampaoli não enxergou nesse time de ontem e que possibilitou ao Grêmio que tivesse tantas finalizações assim na partida, que o Grêmio atacasse o Flamengo com um número muito grande de finalizações, exatamente por essa questão relacionada ao meio de campo do Flamengo, que ficou um meio de campo muito leve, muito ofensivo, mas em contrapartida dificultou o setor de marcação. Achei que a zaga ficou muito exposta. E no segundo tempo, já com um time um pouco mais cansado pela sequência de jogos, né? O Flamengo vem aí com jogos pesados, decisivos, eu achei que o time sentiu bastante e o Grêmio conseguiu incomodar. Aqui, ó, foram 25 finalizações do Grêmio contra 14 do Flamengo, sendo que no gol foram 8 do Grêmio contra 4 do Flamengo, ou seja, das 4 que o Flamengo teve, 3 conseguiu colocar dentro da rede. Esse é um ponto positivo, que é a precisão nas finalizações, né? Como diz a jornalista da Band Esportes, né, Marília Ruiz, ganha jogo quem consegue colocar mais bolas no gol do amiguinho. E o Flamengo ontem conseguiu, mesmo com o Grêmio tendo um volume ofensivo maior de finalizações, o Flamengo foi mais efetivo e conseguiu fazer esse placar de 3-0.
O fato é que mesmo com o Grêmio indo para cima do Flamengo, o Flamengo também teve oportunidades. Tanto é que o segundo gol do Flamengo, gol do Pedro, inclusive voltando a marcar, disse aqui também em outros vídeos que o Pedro vinha mal. Ontem ele teve praticamente 2 chances, uma bem no comecinho ali do segundo tempo e uma outra já aos 19 minutos. O Flamengo sobe a linha de marcação, coisa que o Sampaoli pede bastante, né, para marcar a saída de bola do adversário. O Grêmio se complica, o jogador do Grêmio devolve a bola para o setor defensivo do time dele, mas quem está lá é o Pedro. E o Pedro recebe essa bola, ajeita para o pé direito, bate no canto direito do goleiro Gabriel do Grêmio, fazendo 2-0 e dando uma tranquilidade um pouco maior para o Flamengo tentar administrar esse jogo tão importante que era essa vitória de ontem. Então o Grêmio, dos 33 aos 45 minutos finais de jogo, né, o Grêmio ele tem muitas oportunidades de gol, bola na trave, chute do Soares, que por sinal é um jogadoraço, né? A gente tem que registrar aqui, realmente é um excelente jogador, o Luiz Soares, o Luizito Soares, deu um trabalho, deu uma canseira danada para essa defesa do Flamengo, mas falta ele, talvez um companheiro com um pouco mais de habilidade, um pouco mais de refino, né, nas finalizações, no jogo propriamente. O fato é que ele incomodou bastante e dos 33 do segundo tempo até os 45, o Grêmio incomodou muito. É isso que me chama a atenção, porque parece que o Flamengo deu uma cansada e ao mesmo tempo que o meio de campo ficou desarrumado do ponto de vista defensivo. Achei que o Sampaoli ontem, por exemplo, poderia ter colocado o Igor Jesus para poder dar uma proteção maior à entrada da área do Flamengo. Porque como ele tira o Léo Pereira e bota o Ayrton Lucas, o time se torna ainda mais ofensivo, exatamente para tentar jogar no contra-ataque. Então a entrada do Vitor Hugo ali deu uma equilibrada, mas o Vitor Hugo não é um volante. Eu acho que de repente ele poderia ter colocado o Igor Jesus para dar uma sustentabilidade maior a esse setor de meio de campo para frear, né, as investidas do time do Grêmio sobre a defesa do Flamengo, né? E a redenção de BH, né? O BH aos 52 minutos, né, do segundo tempo faz o gol de cabeça, dando números finais a esse jogo, 3-0 Flamengo. O Bruno Henrique, que entrou no lugar do Everton Cebolinha, recebeu um belo passe do Gerson, como eu disse, para mim um dos melhores em campo ontem ao lado do Wesley, e o Gerson jogou na cabeça do Bruno Henrique e o BH subiu lá no segundo andar, completou a bola para dentro das redes, se emocionou muito, né? Todo o time foi abraçá-lo, realmente foi uma cena muito emocionante, porque o Bruno Henrique ficou impedido de praticar, né, aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é jogar futebol, durante aí quase um ano, e ontem realmente foi um dia muito importante para o Bruno Henrique, por essa oportunidade de marcar um gol numa vitória do Flamengo, sacramentando a vitória do Flamengo e dando números finais à partida, Flamengo vencendo por 3-0 o time do Renato Portaluppi. Outro aspecto que eu acho importante da gente destacar aqui, que até o Gabigol falou, né, falou que é beach soccer, que é o estado do gramado, né? O gramado do Maracanã realmente terrível, um pasto, assim, é impraticável, né? Teve um lance do Léo Pereira no primeiro tempo, inclusive, que me chamou a atenção, que ele vai, parece que ele pensa uma coisa para dominar a bola, só que o campo o atrapalha, e ele perde o domínio da bola e proporciona um ataque do Grêmio. Mas não foi por deficiência técnica, foi por limitação do campo. Ficou muito evidente isso. A bola muito viva, né, no campo, ela não corre, ela quica bastante porque é um campo muito duro. E isso, infelizmente, é fruto de uma má administração do estádio, uma vez que jogam Flamengo, Fluminense no Maracanã e o Vasco também às vezes joga lá no Maracanã, já falei sobre isso também. Então realmente é um volume muito alto de jogos, num período muito curto, então realmente o gramado ele sofre bastante, né? Teria que ser repensado, alguma fórmula, alguma possibilidade, não sei, até do Flamengo de repente começar a mandar jogos fora do Maracanã, porque eu acho que essa exposição a um gramado muito ruim prejudica um jogo mais técnico que esse time do Flamengo pode apresentar.
né? Eu acho que o Flamengo teria que começar, essa direção do Flamengo, né, a diretoria de futebol, começar a repensar sobre essa questão do gramado, que o Sampaoli já havia dito no jogo anterior contra o Racing, e ontem o Gabigol também falou. Só que o Gabigol falar para a imprensa não adianta, tem que chegar no patrão dele, que é o Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, e expor o problema, e falar, ó, tá atrapalhando, não dá para jogar. E fica nítido que não dá para jogar. E como eu já disse, favorece o time de menor poder técnico. Então o Flamengo acaba que gera uma arma para o seu adversário contra ele mesmo. Então acho que o Flamengo deveria repensar essa questão do estádio, né? Não sei se buscar a alternativa de jogar, mandar alguns jogos fora do Maracanã mesmo, né? Flamengo, qualquer lugar que jogar vai ter público. O que pega é a questão dos deslocamentos. Mas realmente, com esse tipo de gramado, o Flamengo vai ter muita dificuldade em alguns jogos para poder vencer times que têm uma defesa um pouco melhor postada, que joga mais fechadinho, e que o Flamengo precisa circular a bola com velocidade. E o gramado, infelizmente, impede isso, né? Nós temos aqui alguns números dessa partida, né? Como eu já falei da questão das finalizações. O Flamengo teve 53% de posse de bola, né? As grandes chances aqui, dizendo que o Flamengo teve 6 grandes chances, né? Finalizações na trave, 2 do Grêmio, um contra-ataque para cada lado, né? Os passes, o Flamengo trocou mais passes, 502 a 441. Então realmente os números aqui do SofaScore que eu estou trazendo para vocês mostram que foi um jogo bastante equilibrado, e o Grêmio levando vantagem nessa questão das finalizações. Mas, como eu disse, se por um lado finalizou muito, por outro lado teve a incompetência de não marcar os gols. Já o Flamengo teve essa competência, teve essa capacidade, teve essa efetividade e essa objetividade na hora de marcar os gols. Flamengo vencendo por 3-0 a equipe do Renato Portaluppi. Já havia dito também no outro vídeo, é muito bom ganhar do Grêmio por causa do Renato, principalmente, né? Toda aquela soberba, arrogância dele, né? Mesmo perdendo, ele não deixa de ter esse tipo de postura. E uma coisa que eu falei também, comentando com outras pessoas, que para mim o jogo de ontem era o jogo da ciência contra o negacionismo, né? Porque o Renato é aquele personagem que diz que não precisa estudar, não precisa aprender mais nada, ele já sabe tudo. Já o Jorge Sampaoli é aquela figura inquieta, impulsiva, né? Elétrica à beira de campo, querendo que o time corra, jogue, né? Buscando ali alternativas dentro do jogo. Então, para mim, ontem foi a vitória da ciência do esporte, do futebol, contra o negacionismo do futebol, representado nas figuras de Jorge Sampaoli de um lado, Renato Gaúcho do outro, né? Um outro assunto que eu queria trazer para vocês aqui é exatamente a questão das mudanças táticas dentro da mesma partida e com os mesmos jogadores. E isso já é um ponto muito assim, o dedo do Sampaoli, né? É o Sampaoli já agindo dentro desse time. Variações táticas acontecendo dentro do mesmo jogo com os mesmos jogadores, sem mudar jogadores. Já citei aqui, né, nesse mesmo vídeo, nesse mesmo podcast, nesse episódio, a questão do Léo Pereira, né, que muitas vezes flutuava ali pelo setor defensivo, fazendo às vezes de um lateral esquerdo. O Fabrício Bruno já faz isso também pela direita, como quase um lateral direito, né? Em outras partidas saíram gols, inclusive, de cruzamento do Fabrício Bruno. O Léo Pereira faz isso também pelo setor esquerdo, mas me chamou muito a atenção exatamente o quê? A capacidade que o Flamengo tem, e está começando a ter, na verdade, de se adaptar a momentos distintos do jogo e mudando as características táticas do jogo, né? O time entra num 3-1, 4-2, entra num 3-1, 5-1 e vai mudando o jogo, né? A formação tática passa para uma linha de 4, uma linha de 3, uma linha de 6 no meio. Depois o Flamengo ataca praticamente ali com 5 jogadores, né? Então essa dinâmica tática me chama a atenção. E, lógico, ainda tem alguns ajustes, alguns acertos a serem feitos, né? O Sampaoli está implementando o seu sistema ainda. Vale a pena a gente lembrar que o Sampaoli está no comando da equipe há 50 dias, né?
a 50 dias. Então, ainda é pouco tempo de trabalho para o cara conseguir implementar o seu sistema, mas já é um avanço. O Flamengo mantém a sua invencibilidade, né, de 10 jogos, sendo 7 vitórias, 3 empates. A última derrota do Flamengo foi para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, naquele jogo que o Flamengo perdeu injustamente, né, onde a arbitragem favoreceu a equipe do Atlético Paranaense. Né, o Santos sofreu falta no lance do segundo gol do Atlético Paranaense. Então, desde esse jogo, o Flamengo não perde, foi a última derrota. Então, o Flamengo mantém a sua invencibilidade, 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. E agora vai para uma data FIFA. Né, cerca aí de 10 dias parado. O próximo jogo do Flamengo é somente no dia 22 de junho, contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Jogo difícil, né? Jogo lá sempre é difícil. E o Sampaoli vai ter aí cerca de 7, 8 dias para preparar esse time, para recuperar os jogadores fisicamente. Tem essa questão física, é importantíssima. Ontem ficou claro que o Flamengo sentiu muito o segundo tempo, a imposição pelo jogo ali do Grêmio. O Flamengo se mostrou debilitado um pouco fisicamente, também se justifica pela questão da sequência de jogos muito intensa, muito grande. Então essa data FIFA, o Flamengo vai ter aí cerca de 7, 8 dias, né? O Sampaoli deu segunda, hoje no caso, e terça, de folga para os jogadores. O elenco se reapresenta quarta-feira e aí vai treinar até a próxima quarta-feira para pegar o Bragantino no dia 22 pelo Campeonato Brasileiro. E depois já vem sequência com jogo contra o Alcas, depois é Copa do Brasil. Então, assim, uma sequência pesada, forte que o Flamengo vai ter pela frente. O calendário deu esse respiro agora nessa data FIFA e o Sampaoli disse que vai treinar e talvez até em 2 períodos, exatamente para aprimorar a parte tática, né, desses jogadores e também recuperar a parte física de alguns deles, para que o Flamengo continue nessa crescente, nessa evolução, tanto tática quanto física, e que vai favorecer a questão técnica, porque os jogadores realmente são muito bons. Isso ficou nítido nos últimos jogos, né? O Flamengo tem um potencial técnico muito grande, muito forte, isso já é conhecido. E só para a gente encerrar, eu queria dar um pitaquinho aqui na questão que a imprensa, o jeito que a imprensa trata o Flamengo e trata outros times. Né? Aqui não é ser clubista nem nada, mas eu acho que a forma como determinados meios de comunicação, determinados jornalistas tratam as vitórias do Flamengo, né? Sempre com um senão, sempre com contudo, entretanto, todavia, porém, né? O Flamengo vence, mas assim, vence, mas não convence, isso na visão deles, né? Óbvio, o Flamengo ele está num processo de adaptação ao novo sistema de jogo, ao novo treinador. Essas oscilações dentro da partida, elas vão acontecer. Só que o Flamengo vem mostrando uma evolução gradativa em cada jogo disputado. Não é à toa que um time está 10 jogos com invencibilidade. E ontem eu tive a oportunidade de assistir Palmeiras e São Paulo, antes do Flamengo, um jogo de 4 horas. O jogo foi disputado no Morumbi com o mando do São Paulo e o Palmeiras venceu por 2-0. E assim, o Palmeiras não jogou nada demais, controlou o jogo ali, né? O São Paulo foi até melhor que o Palmeiras em várias oportunidades, assim como o Grêmio foi melhor que o Flamengo em algumas oportunidades. Né? O futebol é assim, do outro lado você tem um adversário que vai querer te impor alguma dificuldade, né? Que vai querer te atacar também. E o Palmeiras jogou ali, passou um certo sufoco no segundo tempo, principalmente com as mexidas que o Dorival fez, mas não jogou tanto assim para ser tão elogiado como foi elogiado hoje. Já o Flamengo ganhando de 3-0, mantendo uma sequência boa de jogos, aí, de vitórias, assumindo a terceira colocação do campeonato, né, ficando ali atrás somente do próprio Palmeiras e do Botafogo, que está em primeiro. Né, a tabela de classificação nos mostra isso. E impressionante como que o Flamengo sempre tem um demérito, sempre tem um porém. Né? Eu acho isso assim, é uma agenda muito positiva para determinados times. Né? Há cerca de uma semana e meia atrás, era o Corinthians, que praticamente estava indo rumo a Tóquio.
né? Agora já tomou na cabeça aí alguns jogos, já desceu do salto novamente, mas o Palmeiras sempre tem essa agenda positiva. O Flamengo hoje ele está a 3 pontos atrás do Palmeiras, né? E atrás do Botafogo, que é líder com 24, o Flamengo com 19, 5 pontos. Então, assim, o Flamengo, mesmo ali estando na frente, né, na tabela de classificação, em terceiro lugar, disputando o título, efetivamente, se classificou na Copa do Brasil, provavelmente vai se classificar na Libertadores, o Flamengo sempre é visto com outros olhos, uma agenda negativa por parte do Flamengo. Eu entendo que o Flamengo é notícia, ele vende notícia. Então, mas eu acho que tanto demérito assim, né? Tratar com tanto demérito as vitórias do Flamengo, então realmente isso me deixa um pouco incomodado, me chama a atenção. Mas o fato é que o Flamengo está aí nas 3 frentes, está vivo nas 3 frentes, tanto brasileiro, quanto Copa do Brasil, quanto Libertadores. Não digo que vai ganhar as 3 ou que é favorito para ganhar alguma delas, não é isso. Como eu disse, do outro lado tem times bons também, como o Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, que Eduardo Cudê saiu do comando agora, deve dar uma engrenadinha daqui a pouco com um novo treinador, dependendo de quem vier. Então, assim, o Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado. Então, os jogos eles são difíceis para todo mundo. e isso me chama a atenção, porque só o Flamengo, tudo para o Flamengo é ruim, tem uma reverberação negativa, né? Então, fica aqui minha indignação com relação a determinados jornalistas que ficam depreciando o Flamengo e as vitórias do Flamengo, né? Então isso realmente me chama a atenção. Como eu disse, o Flamengo volta a campo agora dia 22 de junho contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Então até lá, nessa data FIFA, esperamos que Jorge Sampaoli consiga melhorar ainda mais esse time e recuperar alguns jogadores na questão física principalmente. Então é isso, galera, pedir para vocês se inscreverem no canal no YouTube, passar para os colegas, para os amigos aí também, podcast, né, é disponível nas plataformas aí de podcast, e se cuidem, saudações rubro-negras.